Esse é o meu, o seu, o nosso programa Evidências. E como você sabe, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Em nosso último encontro, iniciamos uma análise das argumentações históricas que poderíamos levantar a favor da veracidade da ressurreição de Cristo. Afinal de contas, Jesus de Nazaré ressuscitou mesmo dentre os mortos? Podemos crer que ele está vivo? Contrariando a visão de alguns teólogos liberais, a Bíblia é clara em apontar a ressurreição ao lado da cruz de Cristo como elementos centrais à própria razão de existir do cristianismo. O apóstolo Paulo foi consistente em dizer: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. 1 Coríntios 15, verso 14. Em nosso último programa, vimos que parte do ceticismo ou da insistência de muitos em negar a ressurreição literal de Jesus Cristo se deve a argumentos filosóficos que são apenas repetições de ideias antes já expostas por pensadores como Spinoza e David Hume, que negavam respectivamente a possibilidade e a verificabilidade de um milagre. Por outro lado, notamos também que a verificação de um evento passado como esse que está narrado nos Evangelhos, não se dá através de métodos laboratoriais de ciência forense, mas através de investigações próprias da história. Em outras palavras, para saber historicamente se é possível a ocorrência real da ressurreição de Jesus Cristo, eu não devo usar recursos típicos de quem busca o autor de um crime ocorrido no mês passado, mas sim os critérios próprios de quem busca uma realidade mais antiga, como por exemplo a presença ou não de Alexandre o Grande nas terras da Índia. Vimos ainda 3 fatos históricos que, até aqui, concorreram para a certeza do que declaram os evangelhos. São eles: em primeiro lugar, a certeza de que Jesus morreu crucificado e foi posto num túmulo que apareceu repentinamente vazio. Múltiplas fontes independentes umas das outras, inclusive fontes não cristãs, atestam isto. Em segundo lugar, temos que os depoimentos do Novo Testamento também são sustentados por fontes independentes e, embora eles se comuniquem em algum momento, são a vívida representação de um fato testemunhado por pessoas diferentes em situações diferentes. Tal condição aumenta significativamente a veracidade de um depoimento. Pergunte a qualquer advogado ou promotor de justiça e ele confirmará isto para você. E cabe aqui lembrar mais uma coisa do que dissemos acerca das contradições periféricas que encontramos nos evangelhos. Ao contrário de depor contra a sua genuinidade, elas a afirmam, pois mostram, em primeiro lugar, que não houve um arranjo proposital dos discursos a fim de torná-los mais convincentes. Cada um contou a história como viu ou como lhe contaram aqueles que foram testemunhos oculares dela. Ademais, as contradições são periféricas e, mesmo depois da Bíblia tomar a forma final, como hoje a conhecemos e temos em nossas igrejas, mesmo assim, as pequenas contradições não foram corrigidas pelos teólogos da igreja. Estão até hoje em nossas Bíblias. O texto foi deixado como estava. O objetivo disto, claro, era deixar o testemunho como fora originalmente dito, ao máximo sem qualquer alteração ou modificação editorial. Isso não tem nada a ver com os erros de copistas, que são um outro assunto para um outro programa. Em síntese, se o texto fosse acentuadamente editado ou alterado para resolver desconfortos históricos ou teológicos, as discrepâncias não apareceriam hoje em nossas Bíblias. E tem mais. Voltando a falar de testemunhos judiciais, num tribunal, como bem acentuou o romance Dom Casmurro, o bom juiz sabe que os depoimentos são naturalmente minados por pequenas contradições entre as testemunhas, o que é perfeitamente aceitável. O que não pode haver, é claro, são contradições internas que coloquem a testemunha em contradição consigo mesma. Aí sim, temos um elemento contrário à veracidade do depoimento. Só para constar, essa análise jurídica de Dom Casmurro vem do diplomata Sérgio Paulo Ruanat, que foi publicada no trimestre de março de 2008 na Revista Técnica da Universidade de São Paulo, a USP. Por fim, no programa anterior, vimos também um terceiro fato de que os evangelhos não forçam ao leitor a propaganda de uma suposta ressurreição que só existiria ideologicamente. Eles parecem nem se preocupar com isto. Afirmam, mesmo contra o senso comum da época,
que as mulheres foram as primeiras testemunhas do evento e os primeiros depoimentos partiram delas, e a principal delas era uma ex-prostituta, Maria Madalena. Ora, só para lembrar, por causa do preconceito e da cultura patriarcal da época, nenhum tribunal judaico aceitaria o depoimento de uma mulher. O seu testemunho era totalmente irrelevante, ainda mais tendo um passado semelhante ao de Maria Madalena. Vimos também que se os discípulos estivessem criando um mito para abafar o escândalo da cruz, afinal, eles não teriam como negar que o seu mestre morreu crucificado, eles teriam outras hipóteses e outras teorias muito mais atraentes que a doutrina de uma ressurreição. Essa doutrina só interessaria a uns poucos religiosos judeus, e estes, mesmo assim, criam apenas na ressurreição final, e não num soerguimento contemporâneo de alguém que estivesse morto. O Cristo, portanto, não era uma invenção. A sua ressurreição era uma história admitidamente difícil de acreditar, mas tão fantástica que, para aqueles que a testemunharam, ficaria impossível permanecer omitida. Continuando a nossa argumentação iniciada, portanto, no programa anterior, vamos ao fato número 4. Os mitos levam tempo para se desenvolverem e os discípulos não tiveram este tempo. Aqueles mitos que foram baseados em fatos reais, mas que foram, é claro, exagerados, são, sem exceção, desenvolvidos ao longo de muito tempo e têm, por característica, tomar uma forma mais completa somente depois que muitas gerações passaram desde a época do evento original. Veja, por exemplo, o caso do mítico herói Cadmus. Esse antigo vaso grego, hoje exposto no Museu do Louvre, ilustra o mito de sua história no momento em que ele supostamente estaria batalhando contra um dragão igualmente mitológico. Ora, a maioria dos especialistas em literatura grega sugere que essa personagem, o Cadmus, que, ainda segundo a lenda, teria semeado a terra com dentes de dragão e colhido dela uma safra de soldados armados, seria, na verdade, uma pessoa real, posteriormente mitificada. Ele havia originalmente emigrado da Fenícia e fundado a cidade de Tebas. Foi ele também quem levou aos gregos os conhecimentos rudimentares do alfabeto, transformando para sempre a sua sociedade. Pois bem, foi necessário que se passassem muitos anos e muitas gerações entre o Cadmus histórico e o Cadmus mitológico para que a lenda tomasse a forma como hoje a conhecemos. Nesse estágio, já mitologizado, as versões da vida de Cadmus são cheias de contradições não periféricas, como no caso dos evangelhos, mas antes contradições fundamentais. Por exemplo, várias fontes, incluindo Heródoto e Eurípides, dizem que sua história se passou na Fenícia, enquanto outras falam que foi no Egito. Uma fonte mais tardia, tentando corrigir as discrepâncias anteriores, dizia que ele era filho do fundador de Tebas, não a Tebas da Grécia, mas a Tebas do Egito, e assim acabavam diminuindo as incongruências. No caso da Bíblia é diferente. Ainda que João e Lucas mencionem a presença de 2 anjos no sepulcro e Marcos apenas um, isso é um detalhe insignificante no relato como um todo. Nas partes essenciais, como o local da morte, o detalhe do túmulo vazio ou de terem sido as mulheres as primeiras a chegar no local, nisto não há contradição alguma. E tem mais. Ainda que alguns estudiosos questionem que os evangelhos sinóticos, isto é, Mateus, Marcos e Lucas, remontem à primeira metade do primeiro século, o que é um questionamento altamente especulativo, todos os teólogos, até mesmo os mais incrédulos, admitem que as epístolas, consideradas paulinas, pois eles não atribuem todas à sua autoria, foram escritas bem cedo, quando Paulo ainda estava vivo. 1 Tessalonicenses, por exemplo, foi escrita por volta do ano 49 ou 50, e lá Paulo já falava da ressurreição de Cristo em várias passagens, a começar pelo capítulo 1, verso 10, que diz o seguinte: para aguardares dos céus o seu Filho, a quem ele, Deus, ressuscitou dentre os mortos. Ora, o hiato entre esse texto de Paulo e a crucifixão de Jesus é de apenas 18 ou 19 anos, um tempo abreviado demais para se produzir um mito. E tem mais.
Paulo se utiliza de citações de hinos e credos cristãos primitivos, certamente anteriores à produção de suas cartas ou de qualquer um dos evangelhos. E estes já mencionavam a certeza da ressurreição do Senhor. É o caso de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14, que também diz: se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Essa é, segundo a maioria dos especialistas, uma citação que Paulo faz de um credo certamente anterior ao ano 49 e, portanto, bem mais próxima, historicamente, da data em que Jesus morreu. Outra passagem interessante é 1 Coríntios, capítulo 15, versos 3 a 8, que também parece citar uma antiga confissão de fé da igreja, bem mais completa e também anterior à produção da epístola. Novamente, repetimos, não houve espaço de tempo suficiente entre a cruz e as declarações de ressurreição para que se criasse um mito e o pregasse ao mundo. E não se trata de nenhuma ressurreição simbólica ou espiritual. Os textos de Paulo e também dos evangelhos falam claramente de uma ressurreição corpórea, física e plenamente tátil. Aliás, nesta passagem de 1 Coríntios que acabamos de mencionar, Paulo desafia os leitores com a argumentação de que mais de 500 pessoas viram o Senhor ressuscitado e que ele mesmo fora uma delas. Mas se alguém duvidasse de sua palavra, que entrevistasse a multidão de testemunhos oculares, pois muitas delas ainda estavam vivas. Ora, você há de convir comigo que uma ficção ou lenda não aprecia a clareza do presente, onde pessoas contemporâneas ao evento podem ser livremente questionadas a respeito do assunto. A ficção prefere as sombras da antiguidade e da distância geográfica, onde ninguém dos que supostamente testemunharam o evento poderia ser inquirido a respeito da veracidade ou não daquilo que se diz. Mas, ainda que aceitemos a teoria do túmulo vazio, deveríamos honestamente trabalhar com outras hipóteses para o sumiço do corpo de Jesus antes de supor uma ressurreição real. E isso é verdade. E quais seriam estas hipóteses para o sumiço do corpo de Jesus? Bem, para começo de conversa, temos ali 3 grupos de pessoas envolvidos na trama: os judeus, os soldados romanos e os próprios discípulos. Ora, é completamente sem sentido imaginar que os romanos tivessem qualquer razão plausível para levar o corpo do túmulo. A sua missão era manter a província o mais calma possível, e um sumiço do corpo de Jesus, além de contrariar a vontade de Pilatos, causaria um grande transtorno para os próprios soldados, e nenhuma propina do mundo compensaria uma desobediência a um superior comissionado por César. Uma falha desta significaria a própria morte. Os judeus também não teriam nenhuma razão para levar o corpo de Jesus. Aliás, lembremos, foram eles mesmos que pediram a Pilatos para selar a tumba e colocar soldados ali para impedir que o corpo de Jesus fosse levado. Eles não queriam dar nenhum indício que seria um depoimento a favor da ressurreição. E os discípulos? Bem, ainda que eles fizessem tamanha barbárie e conseguissem a proeza de passar pelos soldados, não suportariam os sofrimentos futuros que enfrentaram por causa de Jesus, principalmente ao fato de saberem que a história pela qual eles sofriam era uma mentira. Via de regra, mentiras só são sustentadas quando um mau caráter tem algum lucro com elas, e não quando a afirmação redunda em provação, sofrimento, perseguição e morte. É claro que os loucos são diferentes e sustentam mentiras a qualquer custo. Mas os discípulos, sinceramente, não pareciam em nada com pessoas loucas. Em primeiro lugar, loucura não é um vírus que passa de um para o outro de modo que todos os discípulos de Jesus, ou pelo menos a maioria, ficasse insana após a cruz. Ademais, embora existam loucuras coletivas, provocadas, por exemplo, por um ilusionista, um grupo de loucos crônicos dificilmente padecerá das mesmas alucinações com os mesmos temas e os mesmos discursos. Vá a um hospício e veja por si mesmo. Um ali dirá que é Napoleão, o outro que é um extraterrestre e outro ainda que conversa com Madonna através do pensamento. As paranoias são bem particulares. Se os discípulos fossem loucos, eles jamais criariam uma crença tão afinada e harmônica acerca da ressurreição do carpinteiro de Nazaré.
Isso sem contar que Paulo não parece ter perdido nada de sua sanidade ou erudição, mesmo nas últimas cartas que temos de sua autoria, onde ele sustenta a ressurreição de Jesus. E tem mais uma coisa que não podemos esquecer. Alucinações geralmente aparecem em forma de névoas fantasmagóricas. As alucinações não comem com as pessoas, não mostram cicatrizes ou pedem para ser tocadas fisicamente, como foi no caso de Jesus e seus discípulos. E ainda resta um elemento psicológico adicional. Alucinações, ilusões, crendices, geralmente seguem a disposição mental daquele sujeito crédulo que se vê pronto para aceitar o fenômeno. É como diz o ditado, a assombração sabe para quem aparece, e quem quer ver, certamente verá. Noutras palavras, a mente do crédulo está predisposta à experiência da ilusão. Mas se você analisar com calma os relatórios que estão aqui no Novo Testamento, perceberá que os discípulos, ao contrário, não haviam entendido bem a promessa de ressurreição que Jesus fizera. Sua falta de treinamento acadêmico na escola dos rabinos talvez os impediu de entender teologicamente o que Jesus queria dizer ao afirmar que se reergueria pessoalmente dentre os mortos. Por incrível que pareça, é possível dizer que os inimigos de Cristo, os fariseus e sacerdotes, entenderam mais a mensagem da ressurreição que seus próprios discípulos. Tanto é que pediram a Pilatos que enviasse soldados romanos para proteger o túmulo de Cristo. Já os apóstolos, depois da morte de Jesus, não ficaram à espera de seu mestre, pelo contrário, ficaram trancados em Jerusalém, planejando o retorno escondido para a Galileia, à velha vida de pescadores. Em suma, eles não entenderam o significado das palavras de Jesus. Não acreditaram quando viram as mulheres e ouviram que o túmulo estava vazio. E não reconheceram o Senhor quando este lhes aparecera vivo. Embora menos incrédulos que Tomé, nenhum deles parecia estar pronto para rever Jesus. Logo, não havia em seu pensamento, do ponto de vista psicológico, nenhuma predisposição mental para aceitar o estranho fenômeno da ressurreição. Ainda sobre essa teoria de terem sido as aparições de Cristo uma alucinação coletiva dos discípulos, devemos nos lembrar que as alucinações, além de, como já dissemos, serem particulares e subjetivas, em alguns casos elas duram apenas alguns segundos ou no máximo minutos, raramente durariam horas ininterruptas. Agora você vê, em Atos capítulo 1, versos 13 e 4, temos a afirmação de que Jesus ressurreto permaneceu com aquelas pessoas por aproximadamente 40 dias, ensinando, comendo e permitindo-se ser tocado por eles. E mais, as alucinações partem sempre daquilo que já conhecemos, pelo menos inconscientemente. É o caso das várias descrições de ETs que, via de regra, seguem os mesmos padrões hollywoodianos a que estamos acostumados desde a infância. Ora, no caso de Jesus, ele falou e realizou coisas inesperadas e surpreendentes, conforme lemos, por exemplo, em Atos capítulo 1, verso 4 e 9. Ele agia como pessoa real. Era algo muito diferente de alguém que estivesse apenas produzindo um sonho coletivo. Esses relatos da Bíblia são tão lúcidos que não abrem margem alguma para ser uma ilusão. Aliás, os discípulos sabiam muito bem a diferença entre mito e realidade. Tanto é que podemos ver o que está escrito aqui em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. Pedro escreveu o seguinte: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. E o homem que escreveu isto, como bem ilustrado nesse quadro de Caravaggio, morreu crucificado de cabeça para baixo, afirmando perante Roma aquilo que testemunhara sem alterar nada o seu depoimento. Foi somente no segundo século, agora sim, muitas gerações depois da morte e ressurreição de Jesus, é que versões exageradas da ressurreição começaram a aparecer no seio do cristianismo, dando, é claro, um contorno mitológico a um evento real. O chamado Evangelho de Pedro, produzido por volta do ano 125 depois de Cristo e que não tem nada a ver com o verdadeiro Pedro, é um exemplo dessa nova situação. Seu texto, produzido por comunidades gnósticas de Alexandria, nos dão uma versão totalmente novelística para a ressurreição do Senhor.
Ali naquele texto é dito que o túmulo foi guardado não apenas por guardas romanos, mas que todos os fariseus, anciãos e membros do Sinédrio estavam à porta da sepultura. Além disto, uma multidão de judeus, tanto de Jerusalém quanto das regiões vizinhas, também foram ali para observar a ressurreição. Então, repentinamente, de noite, uma voz ecoou do céu e 2 homens desceram até o sepulcro. Com a chegada dos mensageiros celestiais, a pedra que fechava a entrada rolou sozinha e eles entraram na sepultura. De lá saíram amparando um terceiro homem, no caso Jesus, que era mais alto que os homens descidos do céu. Aliás, o exagero é tanto que o texto afirma que a cabeça dos 2 homens alcançava as nuvens e a de Jesus ia ainda mais alto. Depois vem uma estranha cena em que a cruz de Cristo também sai do túmulo e a mesma voz celestial lhe pergunta: "Você pregou para os que dormem?" E a cruz respondeu: "Sim, eu preguei." E assim segue o restante do relato. Como você vê, os evangelhos da Bíblia, os evangelhos canônicos, são muito mais sóbrios e lúcidos que isto. Eles não se parecem em nada com essas lendas. Não é à toa que a igreja nunca os aceitou no cânon do Novo Testamento. Estes são apenas alguns argumentos históricos que temos a favor da ressurreição de Jesus Cristo. Mas pode ser que alguém ainda não se sinta satisfeito com eles. Afinal, a história não é uma ciência exata. Ela não nos dá uma certeza absoluta, como a matemática, por exemplo. Bem, isto é mais ou menos verdade. A rigor, nenhuma ciência é precisamente exata. A prova disto é que todos os ramos do saber falam de verdades provisórias. Além disto, eles possuem divergências teóricas entre os seus especialistas e eles sempre atualizam seus conceitos. Nenhum saber é unânime e estático. E essa opinião não é apenas nossa. Ela também é expressa sem cerimônia pelo Dr. Alexandre Medeiros, PhD em Física, Ciências e Matemática pela Universidade de Leeds, na Inglaterra. Numa entrevista publicada no livro Filosofia e História da Ciência, que reúne vários especialistas, ele afirmou o seguinte: "Eu fico muito inquieto. Eu até poderia puxar a brasa para minha sardinha, porque, afinal de contas, a minha formação é em física. Mas, para mim, não existe ciência exata. Isso é uma maneira simplista de ver a ciência. Algo que me angustia." Mas ainda que você pense diferente do especialista em física, devemos lembrar que o recurso que usamos neste programa é exatamente o recurso que temos não como religiosos ou crentes, mas como investigadores em qualquer área de pesquisa que envolva eventos históricos. Duvidar desta metodologia ou rejeitá-la levaria a um ceticismo em relação a tudo o que conhecemos sobre o passado. E foram estes mesmos critérios os usados para determinar, por exemplo, que a escrita começou não com os persas, mas com a Mesopotâmia, que Sócrates morreu envenenado e que o rei Leônidas enfrentou os persas com apenas 300 soldados espartanos. A certeza desses fatos é baseada no mesmo método que usamos para falar da ressurreição de Jesus. Agora veja, se este método vale para céticos e ateus acreditarem nos livros de história, por que não valeria para acreditarem no relato das Escrituras? Mas existe um ponto final que ainda nos intriga bastante. Por que o simples túmulo vazio deu tanta certeza de que Jesus havia mesmo ressuscitado e não desaparecido por outras causas naturais? Como o nosso tempo está esgotando, não vamos poder tratar desse assunto agora, mas semana que vem a gente volta com esse mesmo tema, aqui no seu programa Evidências.